alcançando estudantes e demais membros da comunidade da Faculdade de Medicina, para além das intervenções individuais que são propostas diante de agravos já instalados. Esse projeto ele é sustentado na compreensão da arte como um instrumento da arte como um instrumento privilegiado de elaboração de sentimentos, de contato com emoções e sensações profundas, entendendo que a experiência estética ela pode nos proporcionar um entendimento sobre nós mesmos e sobre as questões humanas que uma experiência puramente racional nem sempre alcança. Hoje nós estamos aqui para falar de luto, um tema difícil, mas extremamente necessário, tendo como disparador o filme Um Ninho para Dois, que está disponível na Netflix. Em qualquer momento, esse já seria um tema de extrema importância, pensando no âmbito da formação de pessoas que estão se preparando para trabalhar com a dor, com o sofrimento, com a vida dos outros, né? Mas mais ainda nesse momento em que a gente está experimentando individualmente e coletivamente inúmeras perdas. Por esse motivo, eu gostaria de dedicar esse encontro aos familiares e amigos dos mais de 607 mil brasileiros que morreram pelo Covid, infelizmente com a contribuição das nossas autoridades. Né? Em outra roda de conversa, a gente já tangenciou esse tema do luto, quando a gente recebeu a professora Camila Vasconcelos e o escritor Ricardo Cury, que falou do seu livro chamado Tchau, que tem como uma das personagens principais uma psicóloga paliativista, colega da nossa convidada de hoje. Né? E quem não pôde acompanhar, a gente recomenda a leitura do livro, mas também alguns trechos dessa conversa estão disponíveis no nosso perfil do Instagram, que é o @muraldigitalnap. Assim como aquele encontro, nós esperamos que esse encontro de hoje nos ajude a refletir sobre os nossos próprios lutos, mas que também seja uma contribuição no sentido dessa formação contínua para o cuidado com o outro. Além da nossa convidada, Uli Luise, nós temos hoje o prazer de ter como mediadora da nossa conversa a estudante Isabela Cunha, aluna do 6º semestre do curso de Medicina da UFBA e membro fundadora da Liga Interdisciplinar de Cuidados Paliativos da Bahia. Então, Isabela, eu passo para você a palavra. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e vamos em frente. Boa noite, gente, tudo bem? Eu quero começar agradecendo a Letícia pelo convite. É um tema que, com toda certeza, é muito interessante para mim, mexe muito comigo, acho que mexe muito com todo mundo, né? As pessoas... Tem gente que foge um pouco disso, mas, enfim, é um tema de extrema relevância. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com essa responsabilidade, né? Já conheço o trabalho de Uli, sei que ela faz parte aí de uma comissão super especial, que está aí na luta, né, para trazer essa questão dos cuidados paliativos para a nossa realidade, para a realidade dos hospitais. E aí a gente vai aqui essa noite conversar, tendo esse filme, né, como disparador, Um Ninho para Dois, que é um filme extremamente bonito, tocante, que traz esse luto, traz essa experiência, essa vivência do luto de tantas formas diferentes. A gente estava até conversando hoje mais cedo com o Uli sobre o filme, que a gente pode perceber o luto ali em diversas nuances, né? O filme, ele trata da história de um casal que perdeu uma filha, ainda bebê, e eles precisam lidar com essas questões, né? Com a questão da perda, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, e tem um elemento aí nesse filme, né? Nesse meio aí, nesse casal, que é um pássaro, que fica ali sempre presente junto com Lily, que é a mulher, que é a mãe, e tá sempre ali. No começo um pouco agressivo, mas depois os dois vão se entendendo, né? E aí eu vou deixar para a conversa, para a Uli falar mais sobre o filme. Uli, eu vou até abrir aqui para poder ler o currículo dela, que é maravilhosa. Já conheci a fama antes de conhecê-la. Ela é Uli Luise Rodrigues, psicóloga clínica e hospitalar,
especialista em psicologia hospitalar pela Unirui, especialista em gestalt terapia pela Unifia. Ela tem aprimoramento em cuidados paliativos pela UFMG, aprimoramento em saúde coletiva pela UFBA, é membro da Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Geral Roberto Santos e é docente de estágio da Unime. Conheço o trabalho de Julie por causa dessa Comissão de Cuidados Paliativos do Roberto Santos, sei que ela vem fazendo um trabalho incrível lá e sei que vai ser muito, muito enriquecedor aqui essa noite a gente ter esse bate-papo com ela. E queria falar que as contribuições, as dúvidas, enfim, as falas podem ser colocadas aí no chat do YouTube. Quem quiser também entrar para ter uma conversa mais direta com a gente, né? Seja falando no microfone ou até digitando também no Google Meet, por onde a gente está. O link está na descrição do vídeo, o link está na bio do Instagram do NAP. E é isso, vai ser incrível. Uli, passa a palavra para você. Boa noite a todos e todas e todes. Com muito prazer, um coração cheio de alegria, transbordando gratidão pelo convite, tanto por Isabela, né, e por Eliana, a mãe de Isabela, que faz parte dessa comissão, não pode deixar de falar, que fez esse convite, a Letícia, né, todo o pessoal que faz parte, né, desse projeto incrível, que traz temas, que são temas em que a sociedade não está acostumada a falar. E falar sobre isso traz um certo incômodo, né? E esse incômodo precisa ser, de alguma forma, mexido aí, para que a gente consiga ter educação para a morte. Um assunto tão importante, tão relevante, e que acaba, de alguma forma, sendo abafado pelo nosso grande tabu de falar a respeito. A escolha desse filme foi uma escolha para falar sobre luto de forma poética, né? De forma com que a gente consiga, através da arte, acessar um conteúdo tão importante a ser dito. No meu trabalho com cuidados paliativos, a gente acaba trabalhando o luto antecipatório e o processo de morte. Mas e o pós? Como é que fica essa família, né? Como é que fica a família de mais de 600 mil pessoas dentro do Brasil? E se a gente pensa que a estimativa para cada pessoa que morre são 6 pessoas enlutadas, né? Não sou muito boa de matemática não, mas é um número grande de pessoas enlutadas pelo nosso Brasil. E onde é que estão essas pessoas? Estão sofrendo, né, de forma isolada. E faz com que esse tema cada vez mais se torne importante abrir discussões como essas, para que a gente possa alcançar pessoas. E a arte traz com que esses elementos se tornem suaves e sensíveis para que a gente alcance a importância de falar sobre o luto, de falar sobre a morte, de forma que cada vez mais a gente busque um tratamento adequado, né, que busque um cuidado adequado, um olhar. E a escolha desse filme foi uma escolha de vários elementos. A gente consegue trabalhar muitas coisas a respeito do luto, a respeito da morte, em pontos diferentes. Eu destrinchei um pouco para a gente começar a nossa discussão. Eu destrinchei pontos como a sociedade, né? A gente já tem uma cena emblemática no início do filme em que mostra o cuidado de como a sociedade acaba tendo, né, para o enlutado, e eu vou trazer essa cena. Trabalhar o aspecto de Lily, né? A gente sempre tem uma pessoa forte, é aquela pessoa, né, que tem que tomar conta de tudo, e a gente vê muito em conferência familiar, o centro, né, aquela pessoa que está ali administrando tudo sozinho, os restantes acabam centrando nessa pessoa todo o cuidado e não administrando muito bem, né, a questão da morte, do processo do luto, do cuidado com o outro, o aspecto também, né, de Jack, o pai, né, o aspecto em que traz dentro do personagem a depressão, um assunto importante também a ser discutido, né, e um outro personagem intrigante é o Leury, né, o terapeuta, em que a gente percebe aí diversas facetas também a ser trabalhado, e a Lily, né? Então, todos esses destrinchamentos do filme
nos vão trazer elementos suficientes para falar aqui até por mais de 2 horas. Mas a gente vai discutindo. Eu espero muito que a nossa conversa seja um diálogo. Né? Eu vim muito trouxe algumas anotações aqui no meu caderninho, alguns elementos, inclusive, teóricos, né? Para a gente poder embasar, mas com que isso seja uma roda de conversa, de fato, com que vocês possam interagir, possam trazer perguntas, né? Tragam spoilers. Quem não assistiu um filme vai assistir com uma outra visão, mas fique aqui. E quem assistiu o filme vai conseguir discutir um pouquinho aí também a respeito, tá? A primeira coisa que quando a gente fala de luto, é uma frase muito importante que o autor Colin Parkes, né? Ele tem um livro muito importante sobre o luto. Ele fala que o luto é o preço que pagamos por amor. A gente só passa pelo luto no momento em que a gente ama algo. Primeira cena do filme emblemática, em que inicia o filme, é a expectativa criada acerca daquela criança, né? Estão pintando uma árvore, e nessa árvore já coloca ali esse início de conversa com aquele bebê, com aquela criança, né, Kate. Justamente essa expectativa, esse amor, né, ela vai ser açougueira, ela vai ser podóloga, já vai aquele imaginário, né, se desenhando, remontando ali artefatos para que aquela construção de amor e de vínculo seja feita. A gente, lá na maternidade, a gente inicia o processo de ver ali que a mãe está desenvolvendo o vínculo, desenvolvendo o amor, quando fala assim, esse pezinho aqui parece com o meu. Esse narizinho aqui é do pai. Essa já começa a idealização. E ali constitui. Então, aquela constituição, aquela expectativa, né, o que é criado ali, já inicia justamente o que vemos, né, do processo do que vai acontecer com o luto. Então, todo mundo que ama e que perde algo significativo vai atravessar pelo processo de luto. Então, o luto é uma reação normal, né? Ele é um processo, uma resposta diante de um estresse, de uma relação que se torna significativa. Então, a partir dessa construção, a partir desse vínculo, né, onde há essa quebra, se torna esse processo algo que é normal. Então, a gente não pode considerar que o luto, todo ele se torna patológico, né? Então, a gente acaba criando na nossa idealização que o processo de luto, ele é um luto que é algo que não precisa ser vivido, que tem que ser abafado. E aí a cena que eu disse, né, que nós, enquanto sociedade, precisamos discutir, e a primeira grande discussão em que eu trago para o dia de hoje é a forma como encaramos o luto. Né? Não estamos preparados, sociedade, para que essa discussão ela se torne normalizada. Porque a gente sempre, eu acabo brincando e relacionando quando a gente vai num sepultamento onde tem um tráfico de Rivotril, né? O silenciar da dor, né? Quando alguém se desespera, quando alguém traz uma angústia, coloca para fora, sempre vai ter alguém com um Rivotril ali para dar aquela pessoa, um sublingual. Vai medicalizando a dor que não pode ser vivida. E aí, se a gente pensa na cena do supermercado, onde o gerente, né, fala com Lily, seguinte frase, né, sobre a forma como ela estava, né, vivendo na sua disfuncionalidade, em sintomas, né, correspondentes do luto, da falta de atenção, né, da concentração desviada e de outras situações em que ela acaba vivenciando esse luto. A frase é que é aquela coisa lá que aconteceu com você. Então, o luto se torna aquela coisa. Ele não se torna um processo. Ele se torna algo que precisa ser remediado, que precisa ser guardado e não escancarado. E nós não estamos preparados para isso, porque não temos educação para tanto. E uma das grandes autoras em que vai debater, né, a educação para a morte é Maria Júlia Kovacs, e que vai abordar esse tema até mesmo para a gente levar para as escolas, né, para que a gente possa trazer dentro do ensino, né, o processo de luto acontecendo. Então, o grande momento inicial
em que se processa, né, a questão do luto vivenciando dentro da sociedade é essa cena. E isso me chama muita atenção, porque a gente fala de processos que acontecem realmente. Quantas vezes aí a licença, né? Tem o nome da licença, quando a pessoa está lá no trabalho, e o nome é um nome, eu até recoloquei agora nesse momento o nome, porque o nome é um nome bem constratante, né? Tem um contraste muito grande em relação à dispensa do trabalho. E é 2 a 3 dias. Então, você pode viver, sim, seu luto de 2 a 3 dias. Não mais que isso. Porque aí você se torna algo, né, em que é aquela coisa lá. Não pode ser vivido. Alguém me lembra aí o nome da dispensa que tem quando a gente está no trabalho que traz essa dispensa aí? Procure, Letícia. É um nome muito bizarro. O nome é nojo. Isso. Obrigada, Isaura. Então, é justamente isso, né? Nojo. Então, a sociedade tem nojo do luto. Vê como é que isso é significativo. Em que essa dispensa do trabalho para que você possa vivenciar a sua dor, ela se torna nojo. Então, a gente repele a morte, a gente repele aquilo que pode constratar, que possa dissipar e que possa trazer um momento de tristeza para nós, né? Então, não se pode. E aí, pensar nesses sintomas em que Lilian apresenta dentro do seu processo, tanto de trabalho, quanto o seu trabalho da sua vida do dia a dia. Uma frase de Clarice Lispector que me toca muito desse processo, né? Onde a gente fala sobre esses sintomas em que Lilian apresenta, essa disfuncionalidade, a forma como uma sociedade encara, é que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. E se a gente desloca isso para a questão do luto, a gente nunca sabe qual o sintoma que sustenta o edifício inteiro. A gente nunca sabe se aquele sintoma que Lilian apresenta, dentro desse processo, né, do luto dela vivenciado, e dessa relação com o trabalho, dessa falta de atenção, da concentração de Lilian, ter um pouco, né, de uma desconexão com a realidade, com o que é funcional, pode estar sustentando ela. E aí é bem emblemático a cena do docinho. Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. E aquilo ali faz com que ela se mantenha naquele processo de estar ali. Antes da gente pular para o personagem de Jack, né, e a gente já rebuscar e trazer um pouco sobre a sociedade. Alguém tem alguma contribuição sobre essa cena, sobre o que foi visto aí desde esse processo do início do filme? Alguma contribuição, algo? Não? Nuli, quando você falou, me lembrei que o chefe dela também a recrimina, né? Pela distração, pela desatenção, né? Sim. Como se ela ela é o braço direito dele, e se ela estiver distraída, as coisas não vão funcionar, né? Uhum. Exatamente, Letícia. Então, se ela vivencia o luto, ela não funciona. E se ela não funciona, ela não serve. Né? Vamos lá, gente. E aí, nesse processo, né, que a gente acaba percebendo onde Jack ele fala sobre a sua depressão, nos momentos em onde o atendimento ele acaba sendo discorrido, né, desenvolvido ao longo da trajetória do filme, é percebido que a patologia ela é anterior. E ela vai, de alguma forma, potencializar aquilo que Jack já estava sentindo, né, e que estava nesse sofrimento. E aí, o que fica claro, né, dentro desse processo depressivo de Jack? Ele busca sempre ser o que ele era antes. Mas o que mesmo ele era antes? E sempre ele esteve, né,
com a questão da depressão, ele sempre teve com esse processo de tristeza, desse não reconhecimento do eu em pauta. E justamente o que se torna patológico é essa busca incessante do passado, essa cristalização do que eu não sou agora, né? Do momento onde eu não estou encontrando e não me deparando com a minha vivência, em que se instaura, vamos dizer assim, que cronicamente o luto complicado. E é o somatório dessas buscas, né? De ser aquilo em que ele não está vivendo naquele momento, a busca até mesmo, vamos dizer assim, do que é imaginário, a busca de uma expectativa de algo em que não se está palpável, né, no momento do aqui e agora. Então, a gente vê cenas onde Jack acaba fazendo com que as medicações não são tomadas. Ele tira do sapato várias medicações. E aí é importante a gente citar que para que um tratamento, né, ele possa dar certo, é necessário uma continuidade. E aí é evidenciado que Kate já tem 1 ano, né, do acontecido, e parece que dentro desse 1 ano ele está ali na clínica. Então, durante esse 1 ano, ele não toma medicação. Dentro desse 1 ano, ele não entra em contato com a questão do luto. É como ele chega, a postura que ele chega na sessão da terapeuta lá, naquelas cenas, ele chega numa postura muito de confrontar. Então, tá certo, dá-me mais um dia aqui, o que é que você tem para mim de novo? Né? E ele acaba não, digamos assim, se implicando com o seu processo. E vai vivendo todos os dias, né? Se culpabilizando, né? E a culpa de algo em que a gente não pode voltar, a gente não volta no tempo, faz com que ele acabe ainda mais cristalizando, acabe ainda mais paralisando as suas funções. Então, no momento onde essa paralisação ele acontece, ele não acaba tendo funcionalidade. Então, ele buscou um ajustamento criativo disfuncional a partir do momento onde a culpa ela se torna um processo árduo. E a gente entende assim, de psicologia que nasce o pai, nasce a mãe, nasce uma culpa. Só que a forma como se lida com a culpa e não trazendo ela para o resgate da responsabilização faz com que se torne algo, né, um sofrimento intolerável. E não traz, né, essa possibilidade de resgatar aquilo de fato que ele pode se tornar, daquilo que de fato ele pode ser, né, e não na concentração daquilo que de fato ele poderia ser, ou se, né, ele estivesse dentro do processo da morte súbita de Kate, ter acordado, ter visto, não ter dormido demais, né, que são fala que Jack traz um tema, né, no assunto. Então, o luto, ele não é um estado. Ele se torna um processo. Não é algo que aconteceu hoje, né? E como as pessoas falam, em 2 anos se tem cura. Não existe cura para o luto. O luto é um processo em que vai sendo vivenciado. A pessoa, né? A pessoa morre, mas as lembranças, que foi a representatividade que aquela pessoa teve na vida, né, do indivíduo, ela não morre. E é sempre importante pensar, dentro do processo do luto, o que a pessoa perdeu quando perdeu aquele ser, né, perdeu aquele ente. O que se perde quando perde alguém? O que Jack perde? O que Lily perde quando perde essa filha? E aí pensar nessa estrutura do casal, dessa vivência. Então, Kate acabava tomando, né, vamos dizer, o centro das funções daquele casal naquele momento. E a gente volta novamente para aquela cena inicial. E aí essa perda acaba trazendo, né, essa desconstrução de ser. Então a gente precisa pensar também, quando cuida de alguém lutado, tentar entender o que essa pessoa perdeu
a partir dessa perda. E aí, é o que a gente acaba vendo também na teoria, onde ficar vivenciando o tempo inteiro o processo de luto, né? Vamos pensar que Jack passou esse um ano inteiro tendo que se deparar com o luto da filha, tendo que lidar com aquilo sem, de fato, né, se responsabilizar e só se culpabilizando. E aí, Yalom, ele traz a seguinte frase que eu acho muito interessante, que não é fácil viver o tempo todo inteiramente atento à morte. É como se a gente estivesse olhando para o sol. Né? Existe um limite, né, o qual conseguiríamos suportar. É como se o tempo inteiro estivesse ali naquelas sessões, naquele atendimento, no processo de Jack, ele sem conseguir encarar. E aí olhar fixamente para o sol de meio-dia não é fácil. Assim também como encarar cruamente o luto, ele também não é fácil. Ele precisa de doses homeopáticas. Não é romantizá-lo, mas também não é deixá-lo. Mas é buscar esse equilíbrio. Nem que a gente coloque um óculos escuro para olhar o sol, para a gente contemplar, né, o pôr do sol, para que a gente possa também entender a beleza, né, dentro do processo do luto. E isso faz parte. E aí, fechando um pouco o Jack, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nesse processo aí de Jack? Alguma contribuição? Só uma cena que me marcou bastante, que foi quando ele estava conversando com uma pessoa lá na clínica, e ele estava relembrando quando ele era de uma liga de frisbee, eu acho. E aí ele falando sobre a felicidade de Lily, que Lily era sempre muito feliz acompanhando ele, que ele era um cara feliz, e ele fala: eu não vou conseguir voltar a ser isso, como eu vou sair daqui se eu não posso voltar a ser essa pessoa para ela? Então é justamente isso, assim, é um processo que, a partir do momento que você passa por isso, você não é mais o mesmo. Então ele não é mais o mesmo, Lily não é mais o mesmo, e essa insistência dele de que ele precisava voltar a ser quem ele era, que a vida deles precisava voltar a ser o que era antes. Isso era justamente essa tentativa dele de alcançar o inatingível, e como ele ficava preso nisso, e a necessidade que ele tinha de fugir da realidade dele, justamente porque não era a realidade para onde ele iria conseguir voltar. Então, quando ele fala com o psiquiatra dele que, se eu quisesse sair daqui, eu já teria saído daqui. Eu poderia fingir, mas não, eu quero ficar, me deixe ficar. E aí, quando ele termina essa conversa, ele pergunta: eu vou poder ficar? Porque ele queria justamente isso. Ele não se sentia pronto para voltar para a realidade dele, mas é uma realidade inatingível, né, inalcançável, não tem como voltar. Justamente por isso, é um processo que é tão transformador que ninguém é mais o mesmo depois que vive um luto como esse. A doutora Ana Cláudia, ela fala muito sobre isso. Então, era essa falta dessa compreensão, né? E esse silêncio, essa ausência dele para Lily, quando ele fazia aquelas ligações que ele ficava sem falar, só ela falava e do nada ele desligava. Aí até que ele faz a última ligação desse jeito e ela carrega tudo, e naquele momento ali que ele ri, que ele chora e que ele sente aquele alívio, sabe? Então, eu acho que é muito disso, assim, muito disso que estava preso nele. Essa questão da necessidade de voltar ao que era antes, sendo que é impossível. Uhum. E aí o que você trouxe, Bela, me traz muito o que um filósofo existencial fala, que o rio ele nunca volta a ser o mesmo, né? As pedras rolam, né? A correnteza muda, né? Então o leito do rio se diferencia, as árvores, né, acabam mudando a vegetação. E aí esse processo dessa busca do inatingível se torna, de fato, com que o luto se torne patológico, dessa cristalização da busca do que não se pode ser retornado, do que se pode ser voltado. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha abordagem da gestalterapia, onde que o aqui e agora, né, precisa ser vivenciado. O que é que temos hoje? O que é possível? Né? E dentro desse processo, até que Jack chegue a este momento, né, do choro, do riso, e que ele consiga, de fato, colocar as emoções dele para fora, né, é um processo onde um sofrimento está ali latente,
onde as questões não estão sendo resolvidas, e tudo isso acaba sendo silenciado, né, por ele mesmo, e aí tem um descompasso, né, para que a gente possa conseguir voltar ao eixo, e aí é que entra numa fase maníaca, né, e é a fase onde está lá no jardim da clínica, e aí tem crianças brincando, e ele começa a tentar brincar com aquelas crianças, e nesse processo ele vai entrando num processo de euforia, e isso acaba, né, sendo descompensado, né, até que ele consiga de volta centrar e pensar novamente, né, e trabalhar essas questões de fato, se implicando. Né? Implicar no processo significa se responsabilizar e não culpabilizar. No momento em que ele consegue fazer isso, ele consegue fazer esse resgate, de fato, do que ele pode se tornar e não do que ele era. Né? E aí é uma das, né, uma das cenas onde está ele e Lily, já no processo mais final do filme, onde ela fala, vamos pro Dia da Independência, né, assistir os fogos. E aí ele fala, como se nada tivesse acontecido. Não pode, né, existir algo que não tivesse nada acontecido. Quando a gente tenta, dentro do processo, né, colocar o luto para debaixo do tapete, eu costumo dizer aos meus clientes que quando a gente coloca as coisas debaixo do tapete, a gente sempre anda de pé sujo. Né? Porque a gente não consegue elaborar aquilo que foi vivenciado. E ele, né, no processo já de trabalho, fala, não é como se nada tivesse acontecido. Mas que a gente pode ser outras pessoas diante do que foi vivenciado. E conseguir lidar com essas questões também. Né? E aí a gente pode entrar em Lily. Eu acho que é a minha personagem preferida. Eu acho que de muitas pessoas aí do filme, né? Os elementos acabam... Eu é o pássaro. E aí é uma relação, né? Entre Lily e um pássaro. Dentro da minha visão, né? Dentro do meu olhar diante do filme, eu encaro muito pássaro como sendo o luto de Lily. Né? Então, essa relação que ela vai estabelecendo com o luto ao longo do filme. E ela vai iniciar o seu processo de encarar, de limpar o quintal, de limpar a casa, a partir do primeiro contato que ela tem com o Larry, né? E aí ela vai iniciar esse processo de quero me resgatar, quero entender o que está acontecendo aqui, e para isso eu preciso fazer uma limpeza. E aí vai olhar para o quintal, vai olhar para os móveis, vai olhar para as coisas de Kate, e aí vai tentando trabalhar essas circunstâncias. E aí começa o ataque do pássaro, né? Do corvo, né? E aí essa busca por esse terapeuta, né? Como se... E aí um ponto desse segundo ataque do pássaro, que ela vai buscar Larry, é algo que me chama muita atenção e que, enquanto psicóloga, que trabalha com cuidados paliativos e quem trabalha intensamente com luto, um dos meus papéis é desmistificar um pouco sobre as fases do luto. Né? Dentro do meu processo, atualmente, encarando estudos novos, o luto ele não tem fases. O luto ele é um processo contínuo. E Larry traz em sua fala que você está na raiva e barganha e logo em seguida vem a depressão. Como se fosse uma fase que vai para um lugar, depois vai para o outro, até que você chegue à aceitação. E dentro do processo, isso está muito intrinsecamente com a leitura que se faz de Kubler-Ross, né? E o livro é sobre a morte e o morrer. O que Kubler-Ross traz dentro do livro são fases a respeito da morte. E aí a gente acaba utilizando com que precisa ter a negação, a depressão, a raiva, a barganha, para que se chegue à aceitação e aí nunca mais se vive o luto. Aceitou, pronto, acabou, né? Não existe isso, né? Ao menos para algumas visões, para algumas leituras
né, mais recentes. A gente não chega à aceitação e acaba o luto. Até a própria Kubler-Ross fala sobre isso, né? Onde não existe uma questão onde a gente precisa passar por todas essas fases, né, para se encarar a morte. Como se a gente precisasse seguir etapas, né? Como se a gente estivesse fazendo um curso. Então, no primeiro, vou para o segundo semestre, para o terceiro, chegou no quinto, me tornei expert em luto. Cheguei na aceitação, pronto, não existe, né? Então, quando a gente fala sobre luto, a gente não encaixota, não engessa, não coloca, não nomeia para que aquela pessoa se encontre naquele lugar e ali fique e se torne algo, digamos que paralisado. Não. Né? Então, é um processo em que vai acontecendo ao longo da vida. 2 anos, depois de 2 anos se torna um luto complicado. Também não. Então a gente começa a desmistificar isso, e se eu sair com isso desmistificado, já estou feliz e satisfeita. E a gente precisa fazer com que se entenda o luto como um processo que a gente vai compreendê-lo. E a partir disso é fazer acolhimentos. E o que me chama muita atenção no filme é uma grande falta. Suporte. A gente não tem suporte. Ele não vejo a família, não vejo os amigos, não vejo uma rede de apoio, né? Sempre que vai, no caso, né? Visitar Jack ali. Não tem cenas onde, não sei se pela cultura americana também, né? Mas algo em que precisa acontecer e que a gente sabe que é muito importante e imprescindível é esse suporte e rede de apoio, né? E não se trabalha nem o aspecto social no filme, nem o aspecto espiritual. Que dentro do processo do luto é importantíssimo. Está perdoado porque a gente tem licença poética, né? E o filme é maravilhoso mesmo sem isso. Mas que, para que a gente entenda, né, a importância dessas redes de apoio, para que se possa passar por esse processo de forma contínua, não estagnada, engessada, passando por fases, né? E claramente, né? Lily tá com raiva. Então, enquanto o Jack tá passando pelo processo depressivo dele, ela tá com raiva de estar sozinha. E tá ali naquele processo vivenciando, segurando as pontas. E aí aquela cena onde ela sai do carro, onde a psiquiatra fala, não, Jack não quer te ver, Jack deu limite aqui, e você vai vivenciar, e ele tá tentando, né, se castigar lá, e ela sai do carro, né, conseguindo expressar aquilo que estava guardado. Eu tenho que dirigir 1 hora para ir, 1 hora para voltar, fazer esse esforço por ele, né? E a conta chega, né? A conta da pessoa em que sempre está dando para o outro, em algum momento chega. E aquele processo, né? Onde Lillian consegue expressar e colocar para fora a sua raiva, ele se torna importante. Porque a partir daí, né? Que vamos pensar que aquele capacete é um processo de enfrentamento. É o processo de coping, de enfrentamento diante do luto, para encarar o estorninho de Lily. E quando ela vai pronta, né, ela vai com estratégias para enfrentar, ela consegue, de alguma forma, começar a lidar com o luto, né? O estorninho briga com ela, mas ela continua ali limpando, né, digamos assim, organizando o seu processo em que seja o quintal. Então, quando a gente, dentro do trabalho com luto, a gente consegue estabelecer estratégia, a gente passa a ter esse cuidado de colocar capacetes e armaduras não para afastar o luto, mas para encarar o luto, se torna com que isso seja do intolerável e passa a ser administrado. E aí temos logo em seguida, né, um processo catártico de Lily, né?
de olhar para o estorninho e dizer, sabe o que eu estou vivenciando? É isso, isso, e o estorninho fica ali olhando ela, né? E ela conseguindo, de fato, expressar, né? Não só agora com a raiva, mas conseguir falar sobre os seus sentimentos diante do que estava sendo vivenciado. E ela consegue olhar para ela. E a hora que ela respira, né? É uma cena, vamos dizer assim, o auge do filme. E aí quando a gente de fato consegue dizer para o nosso próprio luto, e aí vamos pensar em uma das técnicas, né, de troca de papéis, ela estava trocando ali o papel com o passarinho sobre esse processo de luto, de fato entrar nessa catarse, administrando ela e conseguindo verbalizar aquilo que estava de fato sendo encarado. E aí vem uma outra cena, onde ela tira o capacete, vai com todas as suas vulnerabilidades. Agora que eu fiz minha catarse, agora que eu consegui encarar o passarinho, acho que ele não vai mais me futucar. E aí ela se torna vulnerável e vai para lá novamente. E toma, né, do passarinho outro ataque. Até que ela decide pegar uma escada e subir na árvore e ver o que é que tem ali. E aí novamente ela, tá. Já entendi que sem estratégia não rola, vou ter que pegar ali novamente o capacete e subir para ver o que está acontecendo. E aí ela sobe a escada, né, e sofre, digamos assim, um grande ataque. Ela se depara com a meiazinha de Kate. E naquele processo em ver onde o passarinho está cuidando de seus filhinhos e talvez ela não tivesse tido essa oportunidade de estar cuidando de Kate e ver a meia de Kate ali, se torne a grande queda de Lily. E aí ela cai no chão, desarmada, despreparada para aquele processo acontecer, né? E aí é uma briga intensa, né, que Lily acaba tendo com o seu luto, né, em formato de pássaro. E você vê que desde o início ela fala, não gosto muito de pássaros, não vamos colocar pássaros na árvore. E Kurt Lewin vai falar de campo, né? O campo em que Lily acaba percebendo e desenvolvendo desse processo de luto com o pássaro. E aí Lily cai, vai para casa, cuidar do seu corpo, né? Sentar na poltrona, a única poltrona em que ela fez a troca com os móveis, estabelece aquela relação, né? Com a poltrona e vai assistir o jornal. E a relação também que ela estabelece com o Jack, né? Das ligações onde ela recebe de Jack fica calado e ela só falando. E depois, quando chega no processo onde ela faz essa desconstrução, tem essa queda, que Jack liga para ela, olha, não quero saber mais não é só você que está sofrendo, eu também estou passando, né, pelo processo. Você acha que eu não sinto, que só você sentiu a perda, e ela consegue verbalizar para Jack aquilo que ao longo de um ano ela não conseguiu dizer. Ela foi silenciada porque a dor de Jack era maior, né? Então, assim, a gente acaba, às vezes, também pensando dentro do processo, né, de luto, dentro do processo de sofrimento, com que o nosso sofrimento é maior do que o outro. E aí, aquela pessoa que se faz de forte, que tem um mecanismo de defesa, né, disfuncional, fragilizado, não acaba percebendo a si próprio, percebendo o seu luto. Tem uma frase de Freud que é muito interessante, que ele fala assim, apesar de ser gestalterapeuta, acabo rebuscando um pouquinho de tudo. Ele fala que quem sofre não ama, né? Dentro do processo de luto, se fica cada um sofrendo o seu e sem compartilhar aquilo que está sofrendo, acaba acontecendo esses afastamentos. E aí vem aquela proteção, vou proteger o outro da minha dor, e o outro vai proteger ele, e aí vai vivendo essa conspiração do silêncio, do não dito, do não compartilhado,
até que um momento se torna da ordem insuportável e vai trazendo esses limites e dentro dessa relação estabelecendo, né, o que vimos claramente no filme. E aí, esse escudo que Lily utiliza, ele acaba se tornando, de fato, a arma dela para encarar todos os processos e conseguir, de fato, fazer a horta. Até que dentro dos encontros com Laurie, né, e dentro dos encontros também com Jack, ela olha e quer destruir tudo. E a partir dessa queda, a partir do momento onde ela consegue perceber o que tem lá em cima da árvore, ela, né, acaba deixando de fato com que a horta, com que os girassóis, né, permaneçam ali. Alguém quer falar alguma coisa de Lily, enquanto eu tô aqui falando sozinho? Trazer algum elemento? Tudo tranquilo? A Lily é justamente uma coisa que a gente debate muito na Liga, né? O cuidado com o cuidador. Porque ela ali, ela se coloca como uma grande cuidadora de todo mundo, enfim, né? Ela só tem um marido para cuidar, de certa forma. Como você falou, essa rede de apoio, ela ou não aparece ou é inexistente, mas ninguém cuida dela. E até para ela mesma é muito difícil cuidar dela mesma, né? Então, até a terapia que ela busca é uma terapia totalmente diferente, assim, com um veterinário, ex-psiquiatra, mas enfim, é justamente isso, essa ausência do cuidado com ela, né? Ela tem que ser forte o tempo todo, mas quem tá ali cuidando dela, né? Até o passarinho tá ali, dando nela o tempo todo. E essa relação, né, como você fala, eu também tive essa percepção que aquele passarinho ali é o luto dela, é o luto que ela primeiro encara assim, tenta encarar de frente, aí vê que não consegue, que machuca, e aí ela vai com as ferramentas que ela tem, e depois quando a gente acha que já tá todo estabilizado, ela pega uma pedra e bate no passarinho, o passarinho quase morre, e ela fica totalmente norteada, desorientada, e no final ela precisa pegar esse passarinho, cuidar desse passarinho, né, levar para casa com as asinhas atadas, assim, e cuidar dele para no final ela deixar ele ir. E no final, quando ela tá com o marido em casa, volta o passarinho com outro passarinho. Então, ali a convivência de todo mundo, né, é justamente essa questão do não tem como voltar a ser o que era antes, vai ser agora ali os 4. Ela, o marido e os passarinhos luto. Então, e realmente, vão os 2 com capacete, né, mexer ali na horta, traçam a estratégia de como vão mexer, mas vem os 2 passarinhos e vai um para cada, e o filme termina assim, justamente com essa mensagem, né, não tem como voltar. Agora são vocês 4 aí e tracem as estratégias para viver com isso. E eu acho bem legal. Rapidinho, Letícia, só antes de você falar, só para pontuar o que Bela falou, é isso. O luto, a gente não pode matar ele. A gente tem que aprender a lidar com ele. É o momento que ela vai cuidar do luto dela. Né? O luto, ele não morre, né? Ele precisa ser cuidado. E quando se aprende a lidar com ele, vai sofrer ataques, né? É uma data que a gente lembra, é o aniversário, é o Natal, são situações outras em que a gente sempre vai estar sendo atacado por aquelas memórias, em que vai trazer uma tristeza, mas que a gente sabe como enfrentar, porque o capacete está ali. Fale, Letícia, por favor. Então, Uli, uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, eu não tinha me tocado disso assistindo ao filme, quando você falou o nome do passarinho, né, a raça, a espécie do passarinho, que é o estorninho, né, e talvez, imagino que não seja intencional, porque, enfim, tem a ver com a tradução aí, mas como essa palavra me remeteu primeiro ao estorvo, né, ao estorvo que o passarinho provoca, então como ele fica ali fazendo isso que você falou no início como um incômodo, então o luto é um incômodo, e precisa ser, né, ele precisa, as coisas não podem mais voltar a ser como eram antes, nem permanecer como estão, como vocês vinham falando antes aí, então o estorvo, né, mas também essa ideia do estorno como isso que você manda e que depois volta para você, né,
é enviado de volta para você. Então, o estornil é esse luto que retorna e que retorna, porque não aceitando essas tentativas que ela faz de jogar isso para longe, né? Então, eu achei curioso essa coincidência aí do nome do passarinho. Foi esse detalhe que me chamou a atenção quando você estava falando. Uhum. E isso é importante a gente ressaltar, Letícia, porque tem um dado momento do filme em que ela vai procurar estudar sobre o estorninho, né? Que ela vai até dos atendimentos com Larry, né? Que ela vai e ele pega um livro de pássaros e vai falar sobre o que é o pássaro, né? Como o pássaro vive, não nessa perspectiva que você trouxe, mas numa perspectiva de é um pássaro que vive, né? Ele acaba trazendo essa vivência do casal. Ele não é um pássaro que é desapegado e que vai vivendo sozinho, mas que ele precisa viver e cuidar do seu ninho com o seu amado, digamos assim, que é a busca que, né, dentro dessa vida, né, em que Lily e Jack vivem, que era para cuidar e viver, né, de Kate. E aí a gente volta para a pergunta que eu fiz, né, no início. O que é que se perde quando perde alguém? Né? Essa vivência, esse cuidado. Então, eles acabaram perdendo essa função de pai e mãe, a função do cuidar de alguém, e acaba ficando meio perdido. Né? E aí vem esse estorno, que é o luto. E aí é preciso, às vezes, pegar o luto e cuidar dele. A gente tenta matar, tenta esmigalhar ele, mas quando a gente faz isso, a gente olha, a gente vai e acalenta e cuida, né, para que a gente possa soltar e libertar e desenvolver e aprender a lidar, que é justamente, vamos dizer, que é o enredo do filme. Se a gente vai para a parte da leitura psicológica, né, onde a gente precisa criar estratégias para lidar com o luto, que a gente precisa cuidar do luto, né? E desse processo, digamos assim, de aceitar que o passarinho vai ficar ali e tá tudo bem, né? E que mesmo o passarinho estando ali, eu posso ter minha horta, eu posso colher da horta, eu posso plantar frutos. E é justamente essa leitura dessa vivência que precisa, de fato, ser integrada, né, ao nosso ser. Pulando de Lily e indo para Laurie, vamos dizer assim que o personagem integrante, né, e polêmico é o veterinário que era terapeuta e que vai cuidar de bicho para não ter que ouvir, né? Porque pode ligar o som, pode falar, Letícia. Eu só disse, mal sabia ele, né, que ele não ia ficar sem ouvir. Uhum. Que, de fato, né, iria se deparar com Lily. E é integrante a forma como que essa relação permeia. Né? Então, Lily vai lá tentar cuidar e vai aquele afastamento. Eu vou, não vou, quero, mas não posso. Posso, mas não quero. E aí vai se deparando, né, num processo de castração. Ele está ali castrando um cachorro e ele está naquele... Né? É muito curioso a cena. Se a gente faz uma leitura a respeito disso, ele não vou arrancar as bolas do cachorro, né? Não é assim. E ali Lily está ali tentando falar sobre o que vem, né, a respeito do sofrimento dela, sobre a história dela. E ele fala, né? Não trabalho mais com isso. E vai se constituindo e ele não trabalha mais com isso, mas agora ela tem, né, o estorno, tem um passarinho ali para poder levar para ele. Ele vai poder trabalhar com o passarinho, ele vai poder trabalhar com o luto. E aí, pensar em Laurie é pensar em quanto que algumas práticas, né, elas se tornam, digamos assim, conflituosas a partir do momento onde a gente não consegue estabelecer o nosso próprio limite profissional. Né? E pensar que se deparar, né,
com a morte do outro, se deparar com o luto do outro, é também revisitar aquilo que é nosso. Se a gente não acaba separando, se a gente não acaba deslocando o que é nosso e o que é do outro, a gente faz intervenções desastrosas. A gente não consegue acolher, né, mais aquele outro. A gente não consegue escutá-lo, porque o que é nosso está gritando aqui dentro. Está fazendo um barulho enorme. E aí, o que Maria Júlia Kovacs ela traz? Que a morte do outro, ela se configura como uma vivência da morte em vida, da nossa própria morte em vida, se a gente não acaba trabalhando isso enquanto profissional. E aí, quem trabalha com morte, quem trabalha com cuidados coletivos, quem está dentro de um hospital e que vai cuidar de outra pessoa, né, que não um cachorro, né, que não castrar cachorros, né? E olha que isso também traz um grande dados aí, de que mesmo assim a gente vai ter algumas questões, como a cena que o menininho vai levar o cachorrinho para ser sacrificado. Ele acaba não tendo um manejo, né? E o menino traz uma maturidade muito grande. E é necessário que, quando se pensa nesse personagem, o que chama a atenção é justamente a postura profissional. Né? Não que esteja errado ou que esteja certo, né? Vamos dizer que o filme tem a licença poética para ser o que é. Mas em dados de realidade, né? Dentro de um trabalho clínico, um trabalho em que não só psicólogos, mas médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, precisam ter para lidar com o que é do outro, se não cuida daquilo que é. Então, Léo acaba deixando a profissão por não escutar o que estava gritando dentro dele. E aí vai para algo que ele acredita ser mais fácil e se depara com Lily para dizer: olhe, você tem algo em que precisa me ajudar aqui. Né? E dentro desse processo, essa relação, né? Ela vai para casa dele, leva o pássaro machucado para ser cuidado. Então, várias cenas onde pode até ser, né, proposital, não ser um terapeuta convencional, mas ser um terapeuta veterinário para lidar com esse estorno. Né? Então, é essa relação profissional, desse cuidado, que a gente precisa ter atenção dessa diferenciação. Né? Como é que está o nosso luto das pequenas mortes? Como é que tá as nossas vivências? Talvez Léo não tenha passado pelo luto de não ser mais terapeuta. E não ter lidado com isso, não ter criado as estratégias dele para poder fazer com que aquilo de fato, né, tivesse um encontro com limites, um encontro funcional, né, tanto para ele quanto para Lily. Entre outras situações, né? Onde ele vai até Jack, sem ser convidado. E dizer a Jack: olhe, receba a Lily. Então, isso acaba fugindo muito do que é, digamos que, convencional. A gente não pode dizer ao outro o que ele precisa fazer. A gente vai conscientizar, a gente vai orientar, a gente vai ser a luz da caminhada da escuridão, mas a gente não vai carregar, né, para o final do túnel. Se a gente carrega, a gente nem a gente chega lá. Então é esse processo em que Léo acabou não, digamos assim, tendo bons manejos, né? Acabou fazendo algumas intervenções desastrosas por falta desse cuidado. Alguma contribuição aí para o querido Larry?
Sim, e é isso que você falou no final, né? Que me chamou a atenção, assim, desde acho que a segunda cena que ele aparecia, que era isso. Lily trouxe à tona o luto da profissão que ele não exercia mais. Então, ela trouxe à tona esses sentimentos dentro dele. Tanto que quando ele toma essa atitude aí meio equivocada, ou totalmente equivocada, de ir até o marido de Lily e falar para ele, receba a Lily, converse com ela, ele devolve para ele e fala, você veio aqui por sua causa, você não veio aqui por causa dela. Então, você está fazendo esse movimento todo por sua causa, entendeu? Então, é realmente muito interessante. E no final, quando tem uma cena, as cenas finais, assim, que aparece ele no consultório dele, como ele tá mais próximo ali dos donos dos bichos que ele cuida, como ele senta com aquele cara que tava lá gritando no começo por causa do gato, e que ele tava totalmente sem paciência, como ele senta do lado, como ele conversa, como ele senta com o menininho do cachorro, como ele senta com a outra moça que aparece. Aí nessa hora eu até pensei, meu Deus, ele tá fazendo cuidados paliativos versão pets. Mas é como isso mudou nele, né? Então, talvez essa convivência com ela tenha feito ele encarar o luto da profissão dele. E tinha umas partes, assim, que ele falava, se eu tivesse te atendendo aqui como seu psiquiatra, como seu psicólogo, eu ia falar, seu tempo acabou, tome esse remédio aqui. Mas não, mas a gente está conversando apenas, isso aqui é uma conversa de amigos, então ela traz essa à tona, né? Não fica claro por que ele parou de exercer a profissão anterior, mas fica claro que ele tinha esse luto complicado, né? Esse luto mal resolvido aí. Então, ela traz isso, ela abre essa ferida que talvez nunca tenha cicatrizado dele, e ele toma essas decisões, né? Essas decisões precipitadas, essas decisões equivocadas, mas ele também consegue lidar com o luto dele. Então, é ali todo mundo com seus estorninhos e se resolvendo, né? Eu achei bem legal esse final, como mostra essa diferença de postura dele, né? Só pela linguagem corporal mesmo ali do personagem, a gente consegue perceber que alguma coisa mudou ali, ou alguma coisa foi resolvida, ou enfim, alguma coisa foi encarada. Mas ele também tinha um processo dele que também foi vivido ali, ou catalisado pela presença de Lily na vida dele. Uhum. E isso que você trouxe, Bela, né, dessa cena onde Jack fala para Léo, você não veio por mim, você veio por você. Isso me traz à memória da mobilização que os profissionais têm quando um paciente está entrando em um processo ativo de morte, onde tem uma situação em que mobiliza a equipe de fato, onde às vezes a equipe estará ali não pelo paciente, mas por si mesmo, né? E aí eu acabo sinalizando, pessoal, vamos lá, o que está acontecendo aqui mesmo? Né? Vamos estabelecer os limites, né? E às vezes a gente faz algum tipo de ação no hospital e aí enche de gente. Vamos lá, aqui é o paciente, né? Vamos se retirando, que aqui não é para a gente criar, né? Às vezes, diante da morte, diante do sofrimento, trazer o espetáculo, né, do que é nosso e transformar aquilo ao invés do que é de fato para o outro. E que isso precisa ficar muito claro. Eu estou fazendo por mim ou por de fato aquilo que é meu centro, que deveria ser o meu centro de cuidado, que é o paciente. E a gente precisa dessa interrogação para saber se o que está acontecendo ali é meu ou é do outro, para que fique claro, para que nossas intervenções sejam as mais precisas possíveis. Isso não só como psicóloga, né? A gente trabalha lá na comissão de uma relação muito horizontal. A gente se dispõe, né, se despede, né, digamos assim, do ser psicóloga, do ser assistente social, do ser médico, do ser terapeuta ocupacional, do ser enfermeiro, para vestir a roupa do paliativista e fazer com que essas intervenções sejam em prol do paciente. A gente se despir mesmo, nesse suposto saber do que é nosso e do que eu quero para mim, enquanto pessoa. E pensar o que é que eu quero enquanto atendimento, o que eu quero enquanto processo para o paciente. E o que Léo estava fazendo ali era uma tentativa de se desculpar, né, das intervenções desastrosas com Lily. E às vezes a gente quer se desculpar
com as nossas vivências e com o nosso luto dentro do processo com o paciente. Por isso que não é fácil trabalhar com esse troço, né? Por isso que não é fácil e que a gente precisa, de fato, estar preparado de forma que emocionalmente consiga fazer essas distinções. Certo? Eu trouxe uma frase para a gente finalizar, assim, só a minha fala e depois trazer algumas perguntas, se tiver, né? Não existe amor sem perda e não existe a superação da perda sem alguma experiência de luto. Não ser capaz de vivenciá-la é ser incapaz de entrar no grande ciclo da vida humana e da morte. E de renascimento. Ser incapaz, isto é, de viver novamente. E isso fecha, né, a vivência de Jack, de Lily e de Larry. Os grandes três, né, personagens vivenciando diferentes lutos, querendo viver novamente, mas preso àquilo que eles não conseguiram vivenciar, que foi o luto. Então tá aberto aí para quem quiser falar. E para essa mediadora maravilhosa também, viu? Se meter, trazer, Letícia, pessoal que está aí de câmera fechada. Fica à vontade. A gente teve algumas contribuições aqui no chat no YouTube. Zilva Oliveira falou uma coisa bem, bem interessante, que ela disse, o que se perde quando perde alguém? O afeto. Eu achei bem... Realmente, a gente perde essa presença, né? Essa presença do afeto ali, sempre constante. E Rita fala, né? Para conseguir... Senhora ainda, gente, que eu sou míope. Para conseguir distinguir o que é conteúdo pessoal do profissional... Para conseguir distinguir o que é conteúdo pessoal do profissional daquilo que é do paciente, é preciso que o profissional esteja cuidando de si. Então, realmente é o que a gente fala sobre Lily, né? Lily não estava cuidando dela no começo disso tudo. Ele estava tentando dar conta de tudo aquilo que estava ao redor dela, né? Do trabalho, do marido, até que chega o bendito do passarinho, e, enfim, vai desencadeando tudo ali. Então, realmente, acho que todo mundo precisa cuidar de si, né? Obviamente. Mas quem vive isso, quem vive diariamente com a dor do outro, precisa ter as suas, não muito bem resolvidas, porque algumas coisas não se resolvem, né? Mas muito bem cuidadas, né? Acho que realmente, a gente fala muito do cuidador que está ali, do cuidador que é o familiar, uma mulher, um marido, um filho, mas ainda vejo falarem pouco sobre o cuidador profissional, né? Sobre o psicólogo que está ali acompanhando, sobre o assistente social que está ali, que está em contato direto com as histórias, sobre o médico, enfim. É praticamente inevitável você ter essa transferência, né? Então, é realmente um cuidado que precisa de muita atenção. Cuidar de quem cuida em todos os sentidos, de quem está ali na margem sempre, né? Sim. Pode falar, Letícia, por favor. Então, eu acho que o personagem do Larry, ele é particularmente interessante para a gente, né? Já que a gente está aqui no âmbito da faculdade de medicina, da formação médica, né? E também na esteira do que Isabela estava falando, do que Rita pontuou. Eu fiquei um pouco curiosa, assim, para te perguntar sobre a sua experiência na comissão do hospital, né? No hospital. Como é que isso é trabalhado, né? Com os profissionais, assim, como é que isso é elaborado, posto na cena, como é que isso é cuidado, né? Se existem ações que são voltadas para os profissionais propriamente ditos, né? Se cada um tem que se virar aí por conta própria, né? Mas pensando também, outra coisa também, né, que me chama a atenção é que, bom, tem esse lado todo negativo que você trouxe, esse risco, né, de que essa intervenção, de que essa mistura resulte numa intervenção desastrosa para o paciente, mas tem esse outro lado que Isabela trouxe, chamou a atenção muito bem, que não estar atento a isso não significa também não se modificar por esse encontro, né?
o quanto que ele se modifica com esse encontro. Então, que esse cuidado não significa, às vezes muitas pessoas confundem isso com uma frieza, né? Com um afastamento, com não sentir, e não é nada disso, né? Se você puder falar um pouquinho sobre essa prática, assim, acho que seria interessante. Sim, nossa comissão ela é um bebê, ela está engateando. Então, a gente ainda tem muito a evoluir, a crescer. E desse processo inicial, onde a gente esbarra com a burocracia, a gente se esbarra com muitas atividades a serem exercidas, a gente ainda não chegou lá no cuidando do cuidador, eu estou falando no âmbito, levando para os profissionais, né, do hospital. E isso é uma parte de pauta para lá na frente, a gente está centrando, né, no processo de educação continuada, de levar do que é cuidados paliativos, de ter esse cuidado com o paciente, desse acolhimento. Mas a gente tem uma coisa muito bacana, que a comissão do cuidados paliativos, os profissionais que estão ali, foram, digamos assim, não ajuntados, não coletados, assim, pessoas, mas foram através de encontros, né? Encontros que, até mesmo de alma, digamos assim, né? A gente foi se encontrando a partir do fazer. Ali tem uma pessoa sensível, aqui tem uma pessoa que tem um olhar diferenciado, e a gente foi se juntando, e, enfim, foi dada, né, essa possibilidade de iniciar, de fato, uma comissão com o apoio da CESAB. E é interessante que a gente olha no olhar do colega, a gente conhece, né, a gente já trabalha juntos há um tempo, apesar de ter 2 meses de comissão, mas a gente tem um trabalho, né, contínuo, que ao olhar o olho, ao observar o colega, a gente sabe que aquele dia, que aquele momento não é um momento adequado de, né, fazer com que aquele colega vá fazer intervenções, que aquele colega vá para assistência, e a gente acolhe. A gente consegue acolher um outro, a gente consegue se escutar, a gente consegue dialogar, consegue perceber outras dimensões que não apenas, né, o do executar tarefas, mas conseguir perceber outras dimensões do que é humano, para que se possa ter o cuidado entre a gente. E fazer com que a gente pense primeiro, antes de cuidar do paciente, a gente precisa cuidar da gente, né? Da gente comissão, da gente enquanto grupo, para que a gente possa sair, né? E sair pela porta fora da nossa sala para cuidar do outro. É necessário que da porta para dentro, né, seja essa compreensão, esse cuidado, esse olhar um para o outro. Mais do que colegas, né? Mais do que uma equipe, a gente é um time. E para ser um time, para de fato cuidar, é necessário com que essa interação, com que esse cuidado, porta dentro, seja feito. A gente consegue isso e lá, né, um pouco mais para frente, pensar no cuidando do cuidador, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem está cuidando de quem está cuidando. Redundante, mas essencial dentro do processo. E a gente sabe quantos profissionais são adoecidos, né, por uma prática onde não consegue se perceber, se olhar, se cuidar, né? Lily está o tempo inteiro cuidando de Jack, o tempo inteiro, né, se dispondo e não consegue dispor a si. Então, é esse processo em que a gente inicia dentro da comissão, desse processo onde precisa de fato, né, pensar em práticas, né, para que a gente pense não só na instrumentalização técnica da equipe, mas pensar nesse cuidado, desse acolhimento também para os profissionais. Respondi, Letícia, eu tenho alguma coisa em aberto? Eu fiquei pensando um pouco, uma coisa que eu já vinha também pensando antes, é isso. Quando você fala, né, a gente encontra e a gente vê isso no outro, eu fico pensando muito sobre isso, se é alguma coisa que se ensina, né? Será que isso a gente ensina, né? Esse olhar sensível, essa escuta sensível, e se ensina como, né? Mas acho que... Eu vou te dizer,
existencialmente falando que algumas coisas não tem como se ensinar, mas tem como se experimentar, né? Vivenciar. Então, a partir da vivência, a gente dá aula de cuidados paliativos. Cuidados paliativos é isso, isso e isso. Lidar com a morte é isso, isso. Isso está na parte teórica, né? Está na técnica. Mas a prática, ela que instrumentaliza. É a prática a partir desse momento, desses encontros, a partir dessas vivências, que de fato vai fazer com que isso se integre e internalize, né? E que de fato faça acontecer. A gente não sabe a dimensão da morte até ver o último suspiro. A gente não sabe o quanto que é benéfico até ver um familiar chorando a perda do familiar e te agradecendo por aquela morte ter acontecido da forma como aconteceu. Então, a gente não tem como dimensionar tecnicamente aquilo que precisa ser experimentado, vivido, de fato. Então, quando a gente consegue ter momentos como esse, da nossa experiência, no nosso registro de vida pessoal e profissional, a gente consegue entender, de fato, a essência dos cuidados paliativos. Acho que Jusilene queria falar, não é? Diga, Ju. Jussi é a nossa física lá da comissão. Venha, Jussi, contribua aqui para a gente. Na verdade, boa noite, gente. Na verdade, acho que eu já não tenho mais o que falar, porque o Uli foi tão assertiva nessas últimas colocações que por isso que eu baixei a mão, porque eu já não tenho muitas coisas. Mas enfim, de qualquer sorte, já que fui chamada, não assisti esse filme. Eu até vi no Netflix, vi que estava bombando, mas não me achei preparada por questões pessoais, achei melhor não mexer neste meu processo de luto. Porém, nas junções aqui, foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade, nesse momento, de me confrontar com algumas questões pessoais, e que às vezes é bem isso mesmo, a gente vai jogando embaixo do tapete, né? Vai ali escondendo e vai dizendo, não, aqui eu não vou mexer, ainda não é o momento, e aí, quando é que vai ser esse momento? Enfim, a vida, eu acho que ela vai se encarregando de nos colocar em situações que em algum momento a gente vai precisar mexer. Então isso foi fantástico, foi bem colocado aqui, importantíssimo. Às vezes, como parece que a gente está bem resolvido com o assunto, e aí quando a gente vem para uma discussão assim, a gente percebe que ainda tem algo a ser trabalhado. Então, espero que tenha sido bem agregador para todo mundo, porque para mim foi bem rico, viu? Parabéns. E isso que você trouxe, Júcia, é importante porque sempre vai ser algo que vai ser trabalhado durante toda a vida. Porque aquele processo que foi vivido, aquela perda tão significativa, né? Pelo amor que foi estabelecido com aquele objeto, que vai ser necessário que aquele vazio, né, seja colocado diante de muitas faltas. E por uma vida inteira, a gente vai trabalhando o nosso processo de luto, porque em algum momento a gente vai se esbarrar, né, com uma discussão como essa, como um filme, com uma lembrança, com memória, para que a gente possa constantemente, né, ir elaborando e trabalhando esse processo de vivência mesmo diante da perda. A gente teve algumas contribuições aqui no YouTube. Zilva falou que o trabalho interdisciplinar de alta complexidade demanda cuidado com a equipe de saúde, foi isso que ele estava falando aqui, né? Desse cuidado com quem cuida. E você pontuou, né? Eu achei bem interessante quando você fala desse cuidado, né? Desse carinho, desse olhar. É que cuidadores adoecidos, eles vão adoecer, as pessoas que estão ao redor dele. Então, é realmente muito, muito complicado você pensar em uma pessoa que já está assim, machucada, lidando com pessoas que estão já num momento de tanta vulnerabilidade, né? Como isso pode acabar sendo terrível. Enfim, pode ser muito complicado, pode acabar piorando, ou enfim, não ajudando como deveria, né? Uhum.
Rita, ela também pontua. Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Rita fala, né, que o enredo do filme evidencia como o luto é um processo singular. Alguns precisam de capacetes para lidar com o luto, outros precisam se recolher. Complementando, como esse olhar direto e frontal diante da perda muitas vezes não é possível, o profissional é aquele que quer ajudar a olhar. Para ajudar a olhar, é preciso que o profissional possa se perceber em relação às suas próprias questões. Sim, eu vou colocar uma plaquinha no meu jaleco, faça terapia. Que é justamente a bandeira aí que eu levanto para os profissionais, né? E às vezes, dentro desse processo de terapia, foi permitido ao psicólogo hospitalar dimensionar e abrir um pouco mais, né? A gente só trabalha com o paciente porque a gente também é equipe, então a gente também passa para o mesmo processo que o enfermeiro está passando. Não quer dizer que a gente é psicólogo e que a gente é blindado, né? O curso de psicologia me instrumentaliza a ser profissional, não me instrumentaliza a trabalhar com minha dor. Vai me instrumentalizar a trabalhar minha dor é meu processo pessoal, né? E às vezes eu faço alguns acolhimentos e digo, minha filha, você já experimentou terapia? Meu filho, vá para terapia. E aí tá eu e sua mãe, viu, Bela, lá no hospital, levantando a placa do Faça Terapia. Mas é extremamente importante. E vocês falando dessa questão, né, de até que ponto eu estou aqui por mim ou pelo outro. Eu mergulhei de cabeça nesse mundo dos cuidados paliativos, eu falo isso sem vergonha alguma, por mim. Mas por uma necessidade que eu percebia que existia em mim e que poderia me atrapalhar no futuro como médica. Eu não suportava falar sobre morte. Quando Uli, se quiser, pode contar para o pessoal do caso de Sebastiana, mas na época, foi quando você conheceu minha mãe, na época que minha mãe contava aqui em casa, eu não queria nem saber, eu não queria ouvir, eu não queria ver. Ela queria me mostrar, olha aqui o vestido de... Não quero ver, eu não quero saber, eu não quero pensar, porque vocês estão fazendo isso, ela vai morrer. Vocês estão fazendo isso por quê? Ela vai morrer. Eu perguntei isso para minha mãe um dia. E, enfim, depois outras vivências que me fizeram olhar também, tive um contato muito próximo com uma pessoa que perdeu um filho também, muito jovem, e isso me fez parar para pensar e eu perceber que eu estava totalmente despreparada para isso. Então, bora estudar, bora encarar de frente, né, meu estorvinho, né? Nunca vivi o luto, isso é uma coisa que eu realmente nunca vivi. Eu digo que a grande perda que eu tive, que foi meu avô, eu tinha 4 anos, então a parte que eu tenho da ausência dele é a parte bonita, né? O que ficou. Eu não vivi ali. Eu vivi, mas eu não tenho lembrança, não lembro da dor e da perda. Então eu só tenho a saudade bonita, eu não tenho a saudade doída que minha mãe, que minha Dinda tem. Então a minha experiência com a perda, com o luto é essa. Assim, é um luto, o que a gente perde quando perde alguém. Eu perdi uma convivência, eu perdi, enfim, de ter esses momentos com eles, mas não é algo que dói, né? É muito mais bonito. Então, eu entrei nisso por mim, eu falo, entendeu? Mas descobri um mundo totalmente, enfim, que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, eu não imaginava que eu fosse me identificar tanto. Semana passada eu tive a experiência de estar num consultório de cuidados paliativos e eu percebi como a gente fica pequeno frente ali ao paciente, frente à família do paciente. O primeiro atendimento que teve foi com uma família, tinham 5 filhos, e foi aquele momento de resgatar a história da pessoa. Então, você só fica calado e ouve, entendeu? E como era legal, tinha um médico e a psicóloga, os dois juntos fazendo esse atendimento, e eu literalmente encolhida, sentada num banquinho assim no canto, ouvindo tudo, observando tudo, mas como é bonito isso. Isso aí fala, já puxando o gancho aqui para o que eu bati o olho, que eu vi que a Onara falou nos comentários no YouTube. Ela falou aqui, só um instante, gente, meu celular tá carregando. Interessante perceber nas falas que os cuidados paliativos não envolvem apenas o cuidado com o paciente, mas também com as famílias que vivenciam a perda. E é isso, assim, lá no consultório tem paciente que já faleceu, mas que os familiares enlutados continuam indo para as consultas, porque esse processo continua com a família. O vínculo não é só com o paciente. Às vezes o vínculo nem consegue ser estabelecido com o paciente, que o paciente pode estar num estado já de delírio, já pode estar num estado que não tem condição de fazer esse contato, né? Mas é com a família. Então, é realmente muito bonito isso. Então, eu entrei nisso para poder lidar com o meu estorvinho
e descobrir um universo que realmente é... Sabe, eu fico pensando, meu Deus, por que ter medo de uma coisa que é inevitável para todo mundo? Então, o que a gente tem que lutar é para que seja o que é inevitável seja... Não sei que palavra usar, mas que seja confortável, talvez, para a pessoa, para a família, que esse processo do luto seja vivido, seja respeitado. Então, vamos correr atrás de mudar o nome disso aí de licença nojo, né? Vamos correr atrás de fazer com que... Faz uma petição, Bela. Fazer uma petição, que as pessoas entendam que é natural sofrer. Como o Uli falou logo no começo, essa sociedade líquida que a gente vive, que impede a gente de parar para olhar para os nossos sentimentos, porque a gente deixa de ser produtivo. Então, vamos aqui, a gente está aqui nesse momento, a gente está aqui na sexta-noite falando sobre luto. Vamos levar isso para outras pessoas, né? Que é importante sofrer, é natural, e que a gente não precisa ficar negando isso. A gente vive na sociedade que a gente tem que ser feliz o tempo todo, a gente tem que estar bem o tempo todo. E isso vai colocando para debaixo do tapete os sofrimentos, né? E aí a gente tem o quê? Uma sociedade de pessoas de pé sujo, como ele falou. Então, é realmente... Enfim, gente, eu começo a falar aqui, quando eu vejo eu já embolei, já tô aqui. Mas eu... Pode ir. O que eu queria falar tá dito. E se você puder, Uli, contar um pouco depois sobre Sebastiana também, eu acho que seria interessante. Você quer falar, Letícia? Depois eu falo. Você quer que eu fale, depois você fala? Eu acho que vou mudar um pouquinho do enfoque aí, então, se você quiser contar. Eu vou comentar e você volta, certo? Para mim, não me interessa muito que a pessoa está morrendo, porque todos nós vamos morrer, né? O que me interessa e o que me chama e me salta aos olhos é a forma como essa pessoa vai morrer. E até me embarganho um pouco de falar sobre a nossa prática lá no hospital. Eu sou o terror da CCIH. Né? A CCIH, acho que quando me vê, chega a arrepiar os cabelos. Porque sabe que eu vou ali levar um pedido um pouco fora do convencional. Porque eu acho que a morte não é convencional, ela é singular. E os desejos das pessoas naquele momento, do processo de fim de vida, precisam de fato ser atendidos, para que elas possam ter dignidade, para que elas possam, nos últimos dias de vida, ter vida. E vida até o último segundo. Essa é a minha grande luta. Né? Eu vou fazer 4 anos no Roberto Santos, e há 3 anos e pouquinho atrás teve o caso de Sebastiana, que queria casar. Você quer casar? Quero casar. E aí foi onde teve o nosso primeiro grande encontro de pessoas que formam essa comissão. Né? Eu brinco que foi um casamento que nem a fábrica de casamentos, né? Não tem a série Fábrica de Casamentos, foi capaz de produzir em 1 semana. Teve bolo bem casado, teve tapete vermelho, vestido de noiva, teve tudo que se tem no casamento. Absolutamente tudo que teve em um casamento. Então a gente conseguiu, né, poder mostrar e de fato trazer ali naquele processo um desejo a ser cumprido. Né? Para mim é meta, né? E a meta tem que ser cumprida. E o desejo do paciente, para mim, é algo que é indiscutível. Né? E aí, há uns 3 meses atrás, teve uma paciente que queria ver o cachorro. E aí, ela estava ali naquele processo, entrando no processo ativa de morte. Tava eu, a Eliana na sala, a Lívia e Érica. Tava nós 4. Eu olhei para uma cara de uma, olhei para a cara da outra, me olhando assim, não prometa. Não, elas estavam assim com o olhar meio bugalhado, não fale nada. E aí, eu com minha impulsividade e desejo também de que aquilo acontecesse. Não, pode ter certeza que esse cachorro vem amanhã. Né? Amanhã não, no nosso próximo plantão. E aí, fui eu correndo na CCH. Literalmente suei, mas o cachorro foi. Né? E aí, é cachorro, é casamento, é festa de aniversário, é padre, pastor e o que for. Né? Vamos dizer, né? Lá, as matrizes religiosas africanas vão, todo mundo vai. Se o paciente quer, vai.
e pensar nessa multipossibilidades e potencialidades que é alcançado ali, né? E de morrer confortável, não há preço que pague nesse mundo. E você conseguir fazer com que aquele conforto seja dado. E aí, recentemente, a gente tem um teatro a ser feito, né, Jussi? Daqui a pouco vai ter o teatro exibido aí de Maria Chiquinha, que estamos produzindo aí com o paciente. É a gincana. É a gincana. Cada dia uma novidade. Exatamente. Eu costumo dizer que lá na comissão a gente tem gincana. É atividades que são para ontem, porque a morte não espera. Né? Na verdade, a vida não espera, né? A gente é que acha que pode esperar. Exatamente. Perfeito. E aí esse trabalho, eu olho para as meninas mesmo com um olhar esbugalado para mim, pelo amor de Deus, não faça isso, mas eu faço com a confiança de que elas vão me apoiar e que vão fazer junto comigo acontecer, né? E a gente só pode fazer acontecer se de fato a gente tem um time funcionando de forma coesa, um apoiando o outro para que aquilo aconteça. Então os méritos não só são meus, né? Eu estou falando como porta-voz, né, de toda uma equipe. Pode dizer, Letícia. Tem uma fala de Rita que eu acho que está vinculada ainda a esse assunto. Se você quiser ler, Isabela. Eu ia falar isso agora. Rita falou assim: se o profissional entra nesse trabalho por si mesmo, será levado a buscar ou aprofundar o encontro com seus estorninhos. E esta experiência pessoal poderá contribuir para alcançar o outro na sua dor. E é exatamente, eu me vejo nessa fala dela, assim, de verdade. Contanto que você saiba, né, que entrou por si mesmo e se abra para elaborar isso, e isso não é um problema. Isso foi ponto de debate no dia que eu estava com esse médico, porque em algum momento ele falou, se fosse para paciente, né, se fosse meu pai eu faria isso, e aí no final eu questionei a ele, eu perguntei se isso não passava do limite, e acho que eu vou até transformar isso numa pergunta para a Agulha aqui. Essa questão, né, desse limite, porque ao mesmo tempo que eu vejo, né, o profissional de cuidados paliativos, ele tem que estar muito próximo, mas até que ponto, né, a gente tem que respeitar esse distanciamento. Inclusive, esse professor ainda olhou para mim e falou: meu Deus, você parece os médicos formados em sua faculdade, que é isso, que você está perguntando um negócio desse? Mas é uma dúvida, de verdade, porque, querendo ou não, a gente é ensinado que tem que manter o profissionalismo, tem que manter o certo distanciamento, que tem. Eu gostei muito quando eu li o livro de Ana Cláudia, que ela fala, né, da diferença da empatia e da compaixão, de como você tem um excesso de empatia, isso pode acabar te atrapalhando porque vai te paralisar, você não vai conseguir fazer por aquela pessoa, e que o segredo está justamente nisso, na compaixão, em você compadecer daquela situação, você sentir, mas não deixar isso te paralisar. Inclusive, falando, acho que é um dos meus grandes desafios, mas eu queria saber, assim, Uli, como saber que você cruzou a linha, entendeu? Ou então, onde fica essa linha? Eu sei que depende de casa para casa, profissional para profissional, mas como você perceber que você está envolvido demais, e então você volta, como que funciona assim? Antes de Uli comentar, eu posso só complementar isso, que na verdade eu acho que acaba complementando. É muito difícil, viu, Isabela, a gente estabelecer essa linha, esse limite. E eu falo isso porque recentemente a gente vive um luto que não é só o luto da morte, é o luto também social. Na nossa realidade do Roberto Santos, a gente tem muitos pacientes em situação de vulnerabilidade total. E recentemente nós admitimos um paciente que a equipe como um todo, os residentes médicos, os residentes das áreas multidisciplinares, né, de fono, nutri, fisioterapia, todo mundo comprou a luta dessa família e a gente cruzou a linha. A gente cruzou a linha porque quando nós percebemos, a gente estava comprando cesta básica, pagando conta de energia e as coisas se confundiram. E aquela família que tanto foi ajudada, de repente se tornou algoz da equipe, porque a ajuda ela não era suficiente. Então, às vezes, a gente tem que ser técnico, não dá para ser só coração, mas é tão difícil quando a gente se envolve,
porque não tem como não cruzar a linha. Na situação que a gente viu, aquela família, era pra gente, assim, um sofrimento terrível. Uma coisa é você saber que alguém não tem o que comer. Outra coisa é você conviver com uma família, com 3 crianças pequenas, que não pode ir para o internamento domiciliar porque não tem energia regulamentada, porque não tem comida, come aquilo que as pessoas dão, porque nunca souberam que tem direito ao auxílio social. Assim, é surreal, parece um filme de terror. E é muito difícil não cruzar a linha. E aí agora deixar o Uli complementar como um profissional, porque a gente lá é só coração, viu? Difícil. E aí, ser só coração não significa ser o seu coração com o coração do paciente. Né? O que a gente precisa pensar nessa linha tênue está também, a gente vai precisar falar um pouco sobre políticas sociais, viver no Brasil atualmente, ver o que está acontecendo, né? Faz com que muitas vezes a gente atravesse um pouco essa linha, né? Devido às circunstâncias. Mas pensar profissionalmente a respeito disso e trazer uma resposta técnica para você, Bela, é uma resposta em que eu dou aos meus alunos, né, os meus estagiários. Quer dizer, a gente não vai deixar de se tocar com a dor do outro. A gente não vai deixar de sentir a dor do outro. Mas desde que essa dor do outro não misture com a minha própria dor. No momento em que eu não souber o que é do outro, o que é meu, e que dor é essa que eu estou sentindo, a gente está totalmente, não só cruzou a linha, mas entregue a linha. E aí é necessário que esse reconhecimento seja feito. Para que nesse processo que a gente fez com o paciente, com o que a equipe acabou fazendo, e esse algoz de dizer, olha, eu estou ajudando, mas eu quero que essa ajuda seja usada da forma como eu penso que ela vai ser usada. Aí que está o perigo. Né? Então, às vezes, o doar-se ao outro é permitir com que o outro faça o que é que ele queira com aquela doação. Mas desde o momento em que... e aí vai doação de âmbitos que não só físico. Né? E isso precisa estar muito claro. E quando a gente doa ao outro, misturado com as nossas inquietudes, com as nossas questões, né, de vulnerabilidades sociais, do que a gente vivencia, do que a gente percebe, e isso se torna, de fato, uma mistura emocional, psíquica, e entre outros fatores, e fazendo aquela salada de fruta, a gente, de fato, precisa ter cuidado e entender, né? Onde é que está a manga, onde é que está a banana, onde é que está o suco de laranja, o suco de acerola, para que essa mistura, né, não vire algo em que o paciente acaba se tornando mercê, né, a mercê do nosso sentimento. Isso deixa de ser técnico, isso deixa de ser produtivo, isso deixa de ser cuidado. E aí quem precisa ser cuidado já não é mais o paciente. E precisa de fato fazer isso. É lógico que a gente empresta o nosso corpo para o outro, a gente empresta nossas mãos, a gente empresta o nosso ombro, a gente empresta os nossos ouvidos para aquele processo de escuta. Mas é emprestar se deslocando, sabendo o que é meu, o que é do paciente. Eu não vou fazer com que muitos profissionais acabam fazendo como estratégia o calo profissional. Isso aí é um papo para uma outra conversa que a gente entra numa seara muito grande, né? A dessensibilização do profissional, né? Não é para chegar neste ponto, mas é conseguir desenvolver o ponto em que eu consigo fazer com que esse descolamento do saber ir e saber voltar, né? Saber ser bambu, envergar e não quebrar, mas saber ir e voltar, sem com que, de fato, essas situações não tragam intervenções desastrosas. Acho que eu respondi. Eu não sei, Ulisses, eu vou abrir um outro leque aí de coisa para a gente ficar aqui até segunda-feira, mas eu tenho pensado, você falou bem no começo, o primeiro elemento que você destacou do filme foi a sociedade,
em outro momento você fala um pouco da rede de apoio, né? E aí eu queria te ouvir se você tem alguma coisa a dizer sobre a particularidade da vivência de luto nesse momento da pandemia, em que muitos desses esses rituais de suporte, né, essas formas culturais de lidar com a morte, elas foram impedidas ou tiveram que ser muito adaptadas, né? E como é que isso tem impactado nessa experiência de luto, tanto por essa quantidade, né? Às vezes pessoas vivendo lutos de várias pessoas ao mesmo tempo, mas a gente também como sociedade vivendo um luto infinito aí há 2 anos, mas por essa falta dessa possibilidade do encontro, dos rituais de passagem, né? Todas aquelas marcações que a gente vai criando e que não são à toa, que tem uma função fundamental de que esse luto possa ser vivido coletivamente. Como é que isso está acontecendo agora? Tá. A gente está vivendo num processo muito intenso de adoecimento mental, né? Vamos pensar que, neste momento, de fato, a gente está entrando na nossa 4ª onda, né? Além do governo, a gente passa por dificuldades de quantidade e de qualidade. A quantidade de pessoas em que sofrem e a qualidade dessa vivência desse luto. E aí, as nossas questões sociais impedem com que essas vivências aconteçam. Por que motivo? Porque a gente precisa ser produtivo para poder levar frango para casa, que está R$20 o quilo. A placa de ovo, né? Que deixou de ser R$10 e virou R$30, virou R$15. Com que a farinha, E se a gente pensa em falar de luto, levar ao consultório, trazer um set terapêutico rebuscado, a gente deixa de pensar na massa que sofre. Né? E as pessoas acabam não conseguindo se deparar do seu sofrimento, porque na escala de necessidade, a sobrevivência está maior do que, de fato, né, entrar em contato com aquilo que dói. E eu falo isso enquanto psicóloga, não enquanto psicóloga clínica, mas enquanto psicóloga do SUS, em que vou me deparar com pacientes em que se batem lá na porta do hospital, que levam um paciente oncológico que está ali, mas que perdeu a filha de Covid e que perdeu outras pessoas e que não deu tempo nem de estar processando o luto dessas perdas e vivenciando a sua própria dor, a sua existência de doença. A gente precisa começar a inquietar e a movimentar não os nossos pacientes no set terapêutico de algo fechado, da psicologia individualizada, mas é pensar na psicologia enquanto política, enquanto algo mais macro, porque se a gente fica trabalhando micro, a gente não percebe a grandiosidade e o quanto que dimensionar esse processo patológico, né, do psiquismo de forma coletiva. É você perceber longas filas de pessoas esperando, né, por uma consulta, é perceber o que acontece e isso de fato não é encarado, não é escancarado, porque segundo a escala de necessidades básicas não está sendo suprido. E aí seria muito, digamos assim, mesquinho falar dos processos de luto, do romantismo, né? De pensar, e a gente pensa em são 600 mil pessoas, vezes 6. Então, onde é que estão essas pessoas? Estão batalhando e que a gente, né, para sobreviver no Brasil. Mas é pensar que isso lá na frente vai ter um estrago e algo muito maior. Os meninos em que passam pelo luto de não estar na escola há 2 anos. Né? De não ter a merenda, de não ter, vamos pensar aí, né? O básico sendo suprido e que lá na frente vai adoecer e que vai encharcar
digamos que a parte especializada, os hospitais, a reabilitação, né? Os centros de reabilitação estão todos sem vagas. E aí não é só reabilitar o corpo, mas é reabilitar a mente que esteve internada e que estava ali na UTI, vendo 2, 3 mortes acontecendo ao seu lado. Isso é luto, né? E é pensar nisso de uma forma maior e talvez esse pensamento meu ainda seja pequeno do que ainda está por vir. A minha preocupação é, de fato, pelo que está por vir em adoecimento mental. E a gente enfraquecendo os nossos CAPs, né? As pessoas fazendo o uso, né, de álcool e outras drogas, as pessoas estando nas ruas. Então, pensar no que isso vai trazer de impactos futuramente, que a gente ainda não tem dimensão das consequências a respeito do luto, do que foi vivenciado ao longo desses 2 anos. Enfim. Ou do que não foi vivenciado, né? Por não ter tempo de vivenciar, não poder parar. E aí vai desde essa questão de você poder que trabalhar para se manter, ou quando a gente estava no auge da pandemia, de você não poder se despedir da pessoa. Então, quantas famílias estão aí com esse vazio, né? De alguém que viram entrar pela porta do hospital, porque quem viveu a experiência de ter parente internado sabe, você vê entrar e você, tá bom, você não vê mais. Então, quantas pessoas tiveram essa experiência de ver entrar e não ver sair, só ficou ali o vazio e realmente são coisas, rituais que a gente precisa, né? E que muitas pessoas não puderam viver. Infelizmente. Temos contribuições no YouTube. Zilva falou, ainda voltando para a questão do acolhimento, né? Ela falou que acolhimento e cuidado com o paciente, a família e a equipe de saúde. Cada um vai lidar com o sofrimento, a dor de forma singular. E ela disse que está encantada com suas metáforas, Uli. E Rita pontuou aqui, voltando também para a questão que a gente estava falando, né, da linha das fronteiras, que a linha é sempre tênue. O profissional precisa ter sua própria psicoterapia para conseguir identificar qual é o seu limite. Inclusive, acompanhar as oscilações desta linha que fazem parte do processo de amadurecimento profissional. E aí, Zilva acabou de falar que ela lembrou de Nilson da Silveira, que é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Sim. Diga, Eliana. A câmera não está frontal. É só virar. Eu sou assistente de Eliana, assistente tecnológica. É só virar aí, ó. Aí em cima tem um negócio que retorna uma setinha. Achou? Se não achou, pode falar assim mesmo. Acho que ela não está acertando a abrir o microfone. Eliana? E agora? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Dentro do que vocês estavam falando agora, né? Primeiro, assim, é enorme estar aqui vendo o Uli, né, falando, porque, assim, é uma alegria muito grande trabalhar com essa moça. Eu tenho aprendido muito com ela nesses 3 anos, e, assim, é uma alegria enorme, né? Acho que vocês estão vendo aí o potencial e a competência dessa moça, né? E agradeço por estar aqui com vocês, né? Eu queria falar sobre essa questão quando Letícia perguntou a Uli sobre o luto, né? Dentro da pandemia. E aí eu penso no que vocês falaram a respeito do filme, puxando o filme. Estamos todos vivendo um luto coletivo. Alguns com a consciência disso, outros nem tanto. Estamos todos reaprendendo a ser, a todo instante. Diante de tudo isso que a gente viveu com a pandemia, né? E eu acho que essa preocupação de Uli do que vai ser lá na frente, ela é super pertinente e a gente já está vendo alguns resultados, né? Acho que lá na frente vai ser muito pior. E eu acho que seria necessário a gente procurar estar mais próximo um do outro para que a gente consiga enfrentar tudo isso que está por vir, né? E se ajudar
a sermos outros, porque assim como os personagens do filme, que passaram a ser outras pessoas, nós também passamos a ser. Não naquela fantasia e naquele romantismo que a pandemia ia melhorar todo mundo. Nós estamos sendo obrigados a aprender a viver novamente, diante de tudo isso que está posto aí, né? E os lutos não vividos, as perdas, pessoas próximas de nós que tiveram perdas absurdas, famílias totalmente dizimadas, órfãos, que é outra grande preocupação que a gente tem, né? Quantos órfãos nós temos hoje, quantas pessoas que faleceram e levaram consigo a subsistência daquela família, né? A miséria que está na rua quando a gente passa, os cartazes que são levantados, né? Uma política que destrói a cada dia mais a condição de você dar uma assistência para essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa realmente estar próximo para reaprender a viver dentro do que a pandemia trouxe, né? A encarar esse luto que está aí e sinalizar para aqueles que talvez não estejam atentos a isso, que estamos, sim, todos juntos nesse luto coletivo e que todos teremos uma importância na reconstrução, né? Do existir, do ser, do compartilhar, do viver, né? E é isso. E tenho que dizer também que estou muito feliz de estar vendo Isabela aqui, né, gente? Não podia deixar de falar isso também, né? Controlando um pouco, como mãe, não pagar mim. Mas é isso. Muito feliz de estar com vocês. Acho que a gente pode ir se encaminhando aí para os encerramentos, né? Já 8h30 agora. O que vocês acham? Porque se deixar é papo até segunda-feira, como você falou. Fica para uma outra ocasião. Outros temas aí mais pertinentes. Quem sabe, viu, Letícia, trazendo a comissão inteira. Pois é, isso que eu ia dizer, Willy. Quando alguém fala assim, isso é para outra conversa, a gente anota e a gente cobra, viu? Não vai pensando que é só palavras ao vento, não, porque você vai receber o convitinho daqui a pouco. Então, a gente vai caminhando para o fim, né, dessa noite, que foi muito boa. Eu realmente estou muito feliz aqui. Comecei tímida, fui me soltando. Eu já tinha até falado com isso mais cedo com o Uli. Não, fique tranquila, não vou ficar falando toda hora. Mas muito, muito rica as contribuições, as perguntas. Essa fala de Nise da Silveira, que veio no final, acho que foi para arrematar tudo isso que a gente falou aqui, e que casou muito bem com a fala de Uli, com a fala de Eliana. Vou até repetir, porque realmente é necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então, a gente começou espantado com a licença nojo, a gente passou por essas questões sociais, a gente passou por esse luto coletivo que a gente está vivendo. E tudo isso começou porque a gente sentou para conversar sobre um filme. Então, é aí o papel da arte trazendo essas reflexões que fazem a gente abrir o nosso leque, que fazem a gente olhar ao nosso redor, fazem a gente perceber ali naqueles personagens, naquele passarinho, né? A nossa realidade, a gente se perceber, a gente perceber o outro e o que está acontecendo ao nosso redor e trazer isso, né? Para esse debate que acabou sendo tão rico. O tempo passou que eu nem vi e foi muito bom. Obrigada, Letícia, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Uli, por ter... Meu Deus, você é maravilhosa. Desde que eu ouvi seu nome a primeira vez, na época de Sebastiana, que eu já tenho uma admiração enorme. E hoje essa admiração, ela cresceu exponencialmente. Eu tenho certeza que ela vai continuar a crescer. E vou deixar o espaço para você fazer essa fala final aqui. Muito, muito obrigada, viu? A vocês duas. Eu que agradeço. Tamanha responsabilidade, hein, Isabela? Pelo amor de Deus. Eu que agradeço poder falar, né, sobre um assunto que tanto me encanta, né, e do quanto que eu sou investida nisso. Não para romantizar, não para fazer com que se torne flores e girassóis, mas para que, de fato, possa ser encarado, possa ser discutido, possa ser levado a sério. E para que a gente possa, de fato, não olhar ao sol do meio-dia com olhos nus, mas para que a gente possa olhar ao sol do meio-dia com estratégias, com óculos, e que a gente possa tocar e compreender que o pôr do sol também é belo, né? O nascer do dia e ao fim do dia, né, tem
belezas singulares, né, que a gente possa encontrar também na morte. E como diz Ana Quintana Arantes, né, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, né, e é um dia que também pode ser lindo. E é isso que eu espero, e é isso que, enquanto filosofia, enquanto trabalho do dia a dia dentro da comissão, com pessoas maravilhosas, né, profissionais competentíssimos, me ajudam a exercer e, de fato, a trabalhar desta forma. Só tenho a agradecer, coração alegre. Eu espero que, de fato, eu tenha alcançado aqui, né, o objetivo em que me foi dado, e que o convite está aí, viu, Letícia? Trazer minha galera, trazer meu time aqui para mais uma gincana. Vão ser todos muito bem-vindos aqui. Bom, eu também quero agradecer muito a Isabela, que foi também quem indicou o Uli, e a Uli que aceitou o convite, né? Isabela, sua mediação foi massa, assim, você poder também se colocar, falar desse lugar do estudante de medicina, que é também nosso público-alvo, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi muito rico. E Uli, muito obrigada pelas suas considerações, né? Pelas coisas que você trouxe, pelas lacunas que você deixou aí em aberto também, para que a gente vá avançando, né? Eu comecei falando de um outro momento que a gente discutiu sobre luto e cuidados paliativos, que foi quando a gente falou do livro Tchau. E eu fiquei pensando como que essas duas discussões se complementam, porque lá a gente estava falando muito sobre a importância de se dizer tchau, de fazer essa despedida, de deixar aí. E eu acho que o filme traz, e o que a discussão traz, e acho que reconheci isso muito na fala de Eliana também, é que o luto também passa pela necessidade de dizer olá, né? De dar as boas-vindas para as outras coisas, para o novo que a gente pode construir, não deixando para trás, mas a partir de todas as experiências de perda e de reconstrução que a gente vai tendo. Então, assim, vejo ali também no chat todo mundo agradecendo bastante, pontuando como foi bacana, e vamos já agendar para logo essa nova conversa, né? Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, mas estou muito contente com a presença de vocês, espero que a gente possa continuar nessa interlocução. Acho que não tem mais ninguém para falar. Acho que a gente pode encerrar. A gente vai, Isabela, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar a live, vai fazer umas edições ali e vai recolocar, então quem não pôde assistir toda, ou quem quiser indicar, ela vai ficar disponível, mas não agorinha, que a gente teve uns probleminhas aí no começo, mas seguimos adiante, mesmo com os estornos e os estorvos. Então vai ficar disponível sim, tá bom? Algumas pessoas perguntaram, a gente vai só editar algumas coisinhas. Vou passar para o pessoal da Liga também. Então, boa noite, gente, até logo, bom fim de semana, bom feriado, né? Fiquem atentos ao Instagram da gente, ao canal também aqui, para as novas conversas, para os novos encontros, e até logo. Tchau, gente. Tchau.